sejam bem-vindos. Estamos aqui no estande da Maxicom Transformação Urbana durante a Constru Imóveis, uma das maiores feiras do setor imobiliário do Norte Gaúcho, onde está sendo apresentado o NOA Reserva Natural. Eu estou aqui com o Ivan Máximo Concolato, CEO da Maxicom, o Ricardo Bortolini, CEO da Bortolini Imóveis, que também é gestora comercial do NOA, e as arquitetas responsáveis por esse projeto, Ana Paula Wickert e Maiara Morsch. Sejam todos bem-vindos. Antes da gente entrar no detalhe do NOA, eu queria saber de vocês como que está a Constru Imóveis, a feira em si, a procura das pessoas. Esse é um diferencial? O NOA se apresenta como um diferencial no mercado imobiliário de Passo Fundo, Ricardo? Com certeza, a feira vem nos surpreendendo a cada ano e esse ano ainda mais, posicionando acima o nosso mercado imobiliário de Passo Fundo. E o NOA é um empreendimento único, um empreendimento com muita personalidade, com muitas entregas inovadoras. O nosso stand aqui ele é um dos mais visitados na feira, então a gente já tem negócios encaminhados. Então fica aqui o convite já para as pessoas visitarem, né, conhecer esse empreendimento que vai valer muito a pena. Ivan, na tua opinião aí, as pessoas elas estavam esperando por um empreendimento como esse na cidade? A gente está surpreso até, né? Porque o stand está sempre cheio, né? A gente aumentou o time aí para atender melhor os clientes, né? Para nós não é uma surpresa, a gente está 3, 4 anos em cima do projeto, mas é o único condomínio fechado disponível à venda e isso está encantando o mercado como um todo. Perfeito. Das arquitetas eu quero saber quais os conceitos, na verdade, que nortearam esse projeto, Ana. Bom, o NOA ele foi implantado num lugar que era uma chácara de uma família. Então ele é um espaço, um território que já vem sendo criado e desenvolvido há bastante tempo e com muito afeto. Então é uma área que tem uma mata exuberante, tem uma figueira belíssima, e tem todo esse carinho que essa família colocou nesse lugar e que a gente sente, tem uma energia, né, Maiara? Lá tem uma energia diferente. Então eu sempre digo que o maior desafio do projeto do NOA foi criar um projeto que valorizasse o que já tem de tão lindo na área. Então eu digo para o Ivan que ele é o maior ativo, é o terreno em si, é a área em si. Né? E o nosso trabalho foi, né, Maiara, enfatizar isso, enaltecer essa beleza e trazer todos os conceitos de sustentabilidade, de uma arquitetura conectada com a natureza, que são as tendências contemporâneas de urbanismo, né? De que forma, assim, que foi aproveitada essa área? Poderia trazer uns exemplos para a gente entender, assim? Bom, quando a pessoa vier aqui na feira e olhar a maquete, ela vai poder perceber que a figueira, ela foi posicionada de forma quase que escultórica, porque ela é um elemento de grande poder visual dentro desse território. E todos os terrenos eles vão respeitando as curvas de nível, a gente tem pouco corte e aterro, que isso é uma coisa fundamental quando se fala em desenho urbano sustentável, né? Evitar a movimentação de terra drástica, toda a mata preservada, então é um condomínio que ele é envolto na mata, né? Ele é bordeado, a pessoa está dentro do condomínio, ela não vai ver cidade, ela vai ver mata, ela vai ver pássaros, essa atmosfera toda, essa relação com a natureza que é muito forte ali no NOA. E a forma como foi distribuído os lotes e a área de lazer, nós não vamos ter essa sensação de adensamento, né? Que isso também é algo importante, a Maiara depois pode falar dos recuos, como foi pensado, para evitar uma casa em cima da outra, para evitar, então traz privacidade, traz aquela coisa do estamos num condomínio fechado, mas com uma relação maior com a natureza, né, os recuos. Então, acho que essa questão toda, além do lago, né, Ivan? Que foi assim, já tinha esse lago lá, a gente redesenhou, o lago vai ser nadável. Então, tem muitos elementos de projeto que tornam o NOA um dos principais investimentos em condomínio que a cidade vai ter, creio eu, que para os próximos anos aí. São diversos atrativos, né? Tanto na área de lazer, enfim, esportes, quadras esportivas. Tem também uma cabana na mata, né, Maiara? Fala um pouquinho mais para a gente sobre esse conceito aí. Então, sobre a questão dos projetos arquitetônicos, né? Como eu estava conversando antes também, justamente o que a Ana falou, eu vejo que o maior desafio que esse projeto nos trouxe foi trazer uma arquitetura que ela fique mimetizada, ela valorize ainda mais o lugar, porque a natureza que tem ali, a energia daquele lugar é fantástica. Então a gente buscou elementos e um conceito arquitetônico para cada edificação que está valorizando o seu entorno, o seu espaço e tudo tem uma intenção.
Então, a Cabana da Mata até foi uma ideia fantástica que surgiu de um briefing em grupo, em conjunto, né, onde todo mundo participou e veio muito como um elemento de diferenciação no condomínio, onde os próprios moradores, né, hoje está muito em alta, tu viver uma experiência de glamping, de acampamento de luxo na mata. Muitas vezes as pessoas viajam 5, 6 horas para ter essa experiência e os moradores vão ter essa experiência dentro do condomínio. Então, é tirar partido da mata existente, daquela natureza, e o projeto da cabana, ele traz isso. Então, é um projeto totalmente contemporâneo, né, que traz linhas que valorizam o entorno. Até aqui atrás a gente tem um pouco da pedra, né, que a gente trouxe no projeto, com a madeira, muito vidro, né, mantendo todas as árvores que tem ali. Então, a cabana ela vai se entranhando, né, em meio àquelas árvores, aquela mata, para que a pessoa realmente tenha uma imersão em meio à natureza. Essas pedras, como você falou, né, as pedras que tem aqui no stand, Ivan, são pedras que foram retiradas lá do NOA, né? Exatamente. São pedras que tem uma mão de obra artesanal, né? E vai estar em quase todos os elementos arquitetônicos. A pedra vai ser um material usado no NOA. Foi inclusive, desculpa, uma premissa, né, que o Ivan nos trouxe de usar a pedra. Então, foi um dos partidos arquitetônicos, são elementos naturais. Então, outro exemplo é o próprio projeto do Pórtico, que ele traz um conceito arquitetônico totalmente diferente, porque eu vejo que eu digo que ele não é um pórtico, ele é uma escultura arquitetônica que é um convite. A pessoa ela vai chegando pela área externa, ela já vai ver que algo diferente tem ali. E ele é todo em madeira engenharada, então ele tem um conceito que revela a mata que tem lá dentro, é um convite à pessoa repousar, descansar. Estou chegando em casa, estou chegando num lugar diferente, estou saindo do agito da cidade, do trabalho, a gente tem a vida tão agitada hoje, então aqui a gente é um portal aonde a gente entra num lugar diferente, onde eu vou entrar na minha casa, no meu lar, num recanto, para a pessoa ter paz, né? E esse convívio com a natureza que é tão importante para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para o convívio da família, esse viver em comunidade, encontrar o vizinho, né? Então tudo isso é o que a gente pensou em conjunto para que as pessoas tenham nesse espaço. Isso é fantástico, né? Algo que não tem preço viver assim. E com certeza as pessoas, apesar de ser, né, junto à natureza, ele também é próximo da cidade, né? É um condomínio que em 5 minutos tu estás... exatamente. Ele tem essa proximidade, né? Já estão sendo desenvolvidas obras e projetos que vão conectar ainda mais aquela região da cidade. Então, é muito fácil de chegar até a parte do shopping, das escolas, escolas de particulares. Como ele tem acesso pela perimetral, também pode fluir para qualquer lugar da cidade. Então, ele está muito próximo, muito urbano, mas muito junto à natureza. Né? E eu queria completar o que a Mayara estava falando, que também foi pensado, né, Ivan, toda uma ciclovia lá dentro para que as pessoas cheguem em casa, vão fazer atividade física, caminhar, andar de bicicleta, tudo ali dentro com a sua segurança. E destacar também que o paisagismo que a gente vai implantar lá é todo de espécies nativas. A gente vai reordenar, replantar muitas espécies que já estão no local e trazer todo o paisagismo nativo que cria esse meio ambiente, que cria aspectos positivos da biologia. Então vocês vão ver lá abelhas, insetos, coisas que são importantes, né, que são valorizadas hoje quando a gente fala em ecossistema, em uma arquitetura mais sustentável, que não é só, né, captação de água da chuva, energia solar. A arquitetura sustentável é essa relação, como a Mayara falou, o uso do vidro, dessa integração interior-exterior, de um paisagismo que traz os pássaros. Lá tem pássaros, nossa, belíssimos, dá para catalogar, né, Ivan? Se ficar lá, os animais, isso tudo vai permanecer, né, Ricardo? Porque é premissa básica do projeto, a preservação das APPs. Então é um projeto que foi feito com todo o cuidado, em todos os sentidos, assim, um respeito à área, né? Tem uma figueira também, cinquentenária lá, vocês falavam da energia do lugar. O Ivan sempre quando fala isso, né, Ivan, aquele lugar ele é diferente, assim, vocês quando pensaram em investir lá enquanto Maxicom, assim, vocês já viram isso, assim? Eu lembro que a primeira pisada minha lá foi com o Ricardo em 2020, logo após a pandemia. E quando a gente pisou na área, a gente olhou para aquela figueira, a gente, nossa, tem uma energia diferente aqui nessa área, né? E hoje se consolida isso.
Eu busco minha filha na escola, diz, pai, a gente vai pro NOA hoje. Então ela gosta muito de ir. A gente já está usando a área, né? Isso é um ponto importante, é um diferencial também. Nós estamos usando a área, a casa pronta lá, para utilizar durante a obra também, eventos, né? Ter essa experiência já antes mesmo de ter essas moradias prontas, né? E isso, cada dia que passa, se fortalece ainda mais, que tem algo diferente lá dentro, né? A família contou para nós que tinha muita prosperidade em tudo que eles faziam dentro da área, né? Tudo que eles plantavam dava certo. E a gente está conseguindo aos poucos agora ver que realmente isso é verídico. Não sei se é a figueira ou se é a área como um todo, a energia, né? Mas com certeza a figueira é a nossa rainha do projeto. E a propósito da figueira, só para completar, a gente criou uma praça, mas é uma intervenção muito sutil que foi feita para valorizar a figueira. Então ela não é muito urbanizada, a gente faz um abraço na figueira com um piso, com um deck, com as pedras, né, Maiara, também, para que as pessoas usufruam desse espaço, que ele tenha um estar, uma área de contemplação, mas que respeite as raízes, que respeite toda a copa dela. Então ela vai ter espaço ainda para crescer. É uma árvore que vai ficar gigantesca, né? Quem for morar no NOA vai acompanhar todo esse desenvolvimento também. Eu queria saber do Ricardo, o Ivan comentou que vocês foram juntos para lá a primeira vez, assim, também teve essa mesma impressão lá do local? Qual que foi a tua visão, assim? A primeira visita, antes mesmo de levar o Ivan até lá, foi muito impactante, porque tu não espera encontrar uma área tão pronta assim. Falar de condomínio fechado, vamos dizer, é fácil, né? Fecha uns muros, coloca um porte que a gente chama de condomínio. Mas o ativo que isso tem é a própria área. Então, as pessoas que vão comprar agora se surpreendem ao visitar, porque tem um trabalho de 40, 50 anos de benefício naquela área. Então, esse tempo todo a gente já ganhou, a gente já está sentando lá na frente. Quando a gente vai implantar um condomínio em outras áreas, é muito difícil tu receber isso pronto. Tu vai pegar uma lavoura, às vezes de soja, uma área... Até que as árvores cresçam, né, Ricardo? Isso é isso que eu queria chegar. Até as pessoas usufruírem dessa natureza vai muitos anos. E ali é o contrário, isso já está pronto. Então, todas as interferências que a Ana estava falando vão ser para complementar o que já tem. Então, vamos dizer assim, que foi pousado em cima dessa área, toda essa infraestrutura, que vai potencializar tudo que ela já era. Então, acho que isso, que as pessoas que estão indo lá e estão recebendo a nossa informação, a nossa apresentação, que até é longa, porque tem muita coisa para falar sobre o NOA. Tu dizer, ele é diferenciado, ele é isso, sim, mas isso qualquer um pode ser. Mas tudo que ele tem ali, ele entrega algo a mais. Trabalhar nesse projeto foi muito prazeroso, né, desde o início, primeiro pela área, né, pelo local que era gostoso de toda hora ir lá visitar. E depois o time que a gente montou, junto com a Maiara aqui, com a Ana, com o Ivan e outros tantos que participaram, foi um time muito propositivo, né? Então veio mais informações, mais ideações, mais análise de mercado, mais visitas a condomínios, que o Ivan percorreu aí milhares de condomínios aí em busca de inovações. E hoje o cliente recebe isso e está representado aqui no nosso produto, no stand. Então, quem já comprou, a gente percebe assim a realização desse sonho, já projetando casas, inclusive, né? De uma experiência totalmente diferente, onde a gente construiu uma maquete também lá ao vivo. Maquete real. Então, as pessoas que estão visitando lá já estão passando na frente do lote, já estão identificando, já estão sentindo, já estão vivendo isso. E isso é uma experiência muito bacana, assim, de conviver já com esses compradores e quem está visitando lá. O Ricardo falou de como a gente vai manter o máximo, né? A Ana trouxe um conceito, quando a gente foi falar de urbanismo, de biomimética. Daí, na época, o que é biomimética, né? Que a biofilia é biofilia existente e real, né? Mas a parte biomimética, a gente foi entender o que era mesmo e era contornar o existente, né? Tu fazer um tracejado urbanístico. A gente tem árvore no meio da rua, isso, que a gente consiga, né, não tirar a mata, mas abraçar ela, mas tá dentro do projeto, né? Então a gente fez junto com a Ana, esse urbanismo biomimético, que hoje tu chega lá, parece que ele é um negócio... Ele já está pronto. Está pronto. Parece que o condomínio já está lá. É verdade. E só estando no lugar para sentir a energia, né? Não tem quem não se apaixone
estando lá. É Maiara, muito eu forte. acho que aqueles outdoors que surgiram durante todo esse processo, que a pessoa vai no lugar e ela vê a imagem de como aquilo vai ficar, é impressionante, né? Não tem, se a pessoa vai, né, Ricardo, até lá e visita o condomínio, ela só não vai ficar se ela realmente não quiser, porque é E um a lugar área de lazer ali maravilhoso. no centro ficou fantástica Fala também, um né? pouquinho mais sobre essa área de lazer, assim, o que que vai ter lá, enfim, o que que as pessoas vão, os moradores, né, futuros moradores vão poder aproveitar da área de lazer. Então, ali naquela centralidade, né, que a Ana trouxe junto ali no espaço, no entorno do lago, né, então vai ter toda essa parte de esportes, de lazer, e tem o edifício ali que abriga os salões de festas, e aqui a gente traz um conceito também que ele é totalmente mimetizado na paisagem. Então, ele é um convite, né, ele tem todo uma varandada no entorno que ele convida as pessoas a se encontrarem num espaço que está abrigando, né, essas funções, mas ao mesmo tempo que ela se conecta com todo o entorno. Então, ela vai fazer com que as pessoas vivenciem tanto a natureza quanto todas as atividades que tem no entorno. Então, ela vai poder estar no salão de festa, vai poder vivenciar o contato com o lago. No outro lado, a gente tem a área Kids externa, que se conecta visualmente com a área interna, que se conecta automaticamente com os salões. Então, são espaços muito interativos. E esse edifício, por si, ele tem 2 salões de festas. Um salão é um salão maior para abrigar aniversário, né, festa infantil, eventos um pouco maiores, e tem um salão também que foi trazida essa ideia de trazer um salão mais intimista, para aquele encontro com os amigos, vai reunir 5 famílias, vai reunir um jantar em amigos, né, algo mais intimista. E esse está no fundo, né, onde a gente tem toda a vista da mata, num espaço totalmente privativo, que tu tem o contato externo, mas as pessoas não te enxergam. Ao mesmo tempo, tu tem contato com o espaço Kids e assim por diante, né? E, além disso, né, a cerejinha do bolo ainda a cave de pedras, que tem mais um espaço, né, onde cada morador vai ter o seu vinho guardado, né, um espaço bastante aconchegante, né, onde as pessoas vão poder contemplar outra experiência. Então, é um espaço que ele proporciona várias experiências, né? Além das atividades externas, né? Ana pode falar um pouquinho da piscina também. Eu ia comentar que uma preocupação grande, o Ricardo falou isso, eu acho que a gente não teve, vamos dizer assim, a gente não teve preguiça no projeto do NOA. A gente foi ao extremo, a gente esticou a corda, né, Ricardo? Propunha, estava bom, não, mas ainda não está excelente, e vai. Então, tem alguns aspectos que a gente tem que destacar. No NOA, toda a área de lazer, ela foi pensada levando em consideração as visuais. Então, como é um colab de escritórios, a gente fez o urbanístico e a parte de esportes, ali, academia, e a Maiara trabalhou com salões, eu tinha que dar para ela o terreno do salão, mas a gente tinha que, ao mesmo tempo, devolver, né, Ricardo, qual é a visual que a pessoa vai ter. Então, rotaciona, adequa o lazer e vai. Da piscina externa, né, tem uma vista da mata, do salão tem a vista da mata. Depois, numa outra oficina que a gente fez, surgiu a Harvest Table, que não é um quiosque, é um espaço com uma mesa externa para aqueles jantares, aqueles almoços lá, família. Toscana. Ou a gente fala assim, na Europa faz, mas na minha avó tinha uma mesa assim, provavelmente nas avós de muita gente tinha essas mesas externas nos avarandados para reunir família junto da mata. Então, são espaços que foram sendo criados e o lazer, ele considera desde a criança ao adolescente, às famílias, ao casal, aí vai ter lá a parte do vinho. Então, a gente procurou envolver todo mundo num projeto que é sustentável, que é acessível, tudo tem acessibilidade. A gente considera, que não é assim, o que a lei obriga de acessibilidade. Não, ele nasceu do projeto. Então, tudo que a gente pensou, a pessoa que tiver alguma dificuldade de locomoção, ela vai chegar com tranquilidade, não é nada forçado. Tem um quiosque, um espaço também junto da piscina, né, Ricardo, que a gente pensou, as mães estão lá com a criança, a gente vive isso, né, Maiara? A gente pensou em todas as possibilidades. Tem que esquentar uma mamadeira ali, então vai ter uma tem que pegar um copa gelo junto da piscina com o banheiro, que são detalhes, mas são coisas que no uso do dia a dia faz muita diferença. Então, a gente foi agregando isso tudo. Explorar o máximo de conforto, né, de bem-estar. E sempre que surgia a ideia, ninguém teve, assim, aquela coisa, não vamos voltar atrás. Não, a gente entendia que tinha que ir até o final. E acho que o produto agora, que está aqui, ele é impecável, né, Ricardo? O resultado dele ficou sensacional, mas eu acho que
o grande conceito, né, de toda essa área de lazer, para o cliente imaginar e resumir tudo isso, é um resort no dia a dia. Né? São muitas Não experiências. é um clube, é um resort. Então o resort ele vai te oferecer aqueles amenities, aquelas facilidades que ele tende a se surpreender. Eu quero fazer um jantar, tem a área da massagem, tem a área do glamping, eu quero hospedar alguém que vou receber na minha casa nesse lugar, eu quero trabalhar home office hoje no meio da natureza, eu quero ter uma academia, eu quero uma adega, então tem N facilidades assim de um resort, né, que ele tem no dia a dia. Tem a sauna, né, Tem Ricardo? sauna, então pro bem-estar das pessoas, Piscina térmica. ele vai tá super abastecido. E o que eu falo do condomínio assim é aquela vontade de voltar para casa, sabe? Nossa, eu quero ir para casa. Onde é que é o meu lugar de tirar férias? Eu quero ficar em casa. Refúgio. Nem vou tirar férias, vou ficar em casa. Porque quando tu tem prazer onde tu mora e tal, é isso. Eu particularmente moro numa coisa parecida com isso. Muitas vezes eu quero ficar em casa. Eu não quero ir para algum lugar ficar pior que eu tô em casa. Né? Então, o condomínio tem isso e tem, obviamente, a questão da segurança. Né? Isso que eu ia perguntar, né? A segurança também foi levada em consideração. Muito em conta. Os 2 pontos que eu gostaria de comentar é a segurança, obviamente. Quem vai para um condomínio quer isso, né? E obrigatoriamente é um ponto forte do NOA, é a questão da segurança e a questão dessa formação de comunidade. A gente também teve uma preocupação nesses projetos, né, de trazer um conceito de vida para as pessoas e uma empresa que vai ajudar a formar essa comunidade que é especialista nisso. Então também foi pensado no pós, né, implantação, pós-entrega da construtora para os moradores, de como as pessoas vão potencializar esse uso de tudo que foi projetado ali de uma forma máxima. Porque muitas vezes a gente entrega lá o condomínio e tal, o pessoal nem sabe como usar. Né? E às vezes não usa, não entende, né? E acaba aquela área nem sendo tão bem aproveitada, e o NOA também foi pensado nisso. E vai ter também um espírito ali de colaboração, né? Sim. Através dessa governança. Explica melhor isso. É uma governança condominial. Então, uma empresa global, ela é especializada nisso, em governança condominial, que vai tratar dos assuntos comunitários, principalmente para melhorar a relação dos moradores, né? Para não ter aquele velho grupo do WhatsApp que todo mundo se encrenca num condomínio, né? Por bobagem, é essa moderação ao estímulo de prática de esportes, a eventos do próprio condomínio, como Natal, Réveillon, facilidades que sejam para todos, por exemplo, levar os filhos na escola, uma lavanderia, enfim, criar todo esse ecossistema dessa comunidade para viver melhor. Ricardo, acho que nós não falamos uma coisa que o NOA tem de diferencial, que ninguém tem, que como a gente é arquiteta, não fomos nós que projetamos, mas é a parte da infraestrutura, né? Toda a fiação subterrânea. Isso é fantástico. Ai, ainda bem. A fiação Então, eu fiquei com medo de acabar o podcast sem falar disso. É o primeiro condomínio, né, com, pelo menos aqui da região, né, com fiação subterrânea, né? E como isso foi pensado? É um desafio para nós, né, que vamos executar a obra, porque é um desafio custoso também, né? Não é só um desafio técnico, mas um desafio custoso. Mas a entrega depois vai ser... imagina tu não ter fios na frente das suas casas. É mais uma preocupação para ressaltar a natureza do lugar. Exato. E parte arborização toda vai poder ser frondosa. Visual da casa, tudo, né? paisagismo. Paisagem como a um todo. posição dos postes, né, Ricardo? Sempre nas divisas dos lotes, não vai ter poste na frente da casa de ninguém. Então é um cuidado do detalhe, como eu comentei. E por ele ser o primeiro com energia subterrânea, nós vamos buscar lá em Santa Catarina uma compatibilização em BIM de toda a infra. Então, tecnicamente falando, né? Sim. Ele tem todo compilado em BIM na infra, justamente para entregar o máximo para os nossos clientes. Eu acho que dá para comentar também, que eu acho que é outro ponto bem importante que foi pensado na infraestrutura, no quesito sustentabilidade, é na questão da energia solar, né? Nós aproveitamos todas as coberturas possíveis para trazer essa captação de energia, Exato. né, Ivan? É uma preocupação também com a manutenção do condomínio como um todo. Cada vez né? mais está tendo, desde caldeiras, todos os equipamentos elétricos, né, carros elétricos. Então a gente se preocupou o máximo de ter essa fazenda solar em cima dos telhados e o máximo possível para contemplar todo o condomínio. E essa parte de infraestrutura, muitas vezes as pessoas não veem, elas se deslumbram muito com a estética, às vezes, dos projetos, e depois compram imóveis, e o Ricardo deve ser o que mais ouve isso,
e depois começa, ai, não consegui botar um chuveiro elétrico, caiu a chave, ai, não consegui ligar o meu Junker porque a estrutura não estava adequada. E isso não vai acontecer no NOA, porque todo esse cuidado que você vê estético para cima, ele também está acontecendo para baixo na infraestrutura do que fica enterrado, na pavimentação, que vai ser de basalto natural, não tem asfalto. Então, assim, não vai ter, a manutenção é fácil, se você precisar abrir a rua, tira a pedra, faz a manutenção, fecha a pedra, não vai ter remendo. É toda uma parte que o Ivan já pensou a longo prazo, de engenharia, que eu digo que não aparece, mas que é o que deixa o cara feliz depois, né, Ricardo? Isso o Ricardo sabe mais que nós. Esse pós-ocupação. Esse pós-obra, ainda mais esse cliente nosso que ele vai fazer uma casa, ele tem toda uma etapa aí para construir e prever isso antes é o grande diferencial realmente, né? Que vai potencializar ainda mais. E, obviamente, essa infraestrutura inovadora, a gente vê isso fora, em outros condomínios, e trazer isso para cá também foi um desafio. E o resultado, para mim, no final, é as pessoas passeando no condomínio e admirando, né? São várias paisagens diferentes que a pessoa vai ter proporcionado nesse contexto aí todo. Tenho certeza que as pessoas já estão apaixonadas pelo NOA do nosso papo aqui, né? Ivan, sobre os lotes, ainda tem lotes disponíveis? Sim. Como é que está assim, a questão da comercialização? Tem alguns lotes disponíveis, né? A recém lançamos o condomínio, superou todas as nossas expectativas e metas de vendas já, o NOA, mas é isso por um contexto, como a gente falou antes, né? De várias mãos, várias ideias legais que surgiram e que a área é um espetáculo, né? E também essa questão de comunidade. O que está acontecendo? A gente já viu aqui na feira vizinhos trazendo o amigo para ver, querendo ter o amigo, querendo que o amigo desfrute também de uma coisa legal, um projeto inovador e vizinhando, né? Isso está encantando nós na feira, a gente está atendendo os amigos dos futuros moradores, né? Maravilha. Para a gente encerrar, então, eu queria ouvir de todos vocês qual que é o principal diferencial, o que vocês destacariam? Ana, pode começar? Aí é difícil, né? Eu acho que a logo que o Ivan usou ali, né, do NOA, Reserva Natural, que ele é exclusivo, ele é único, é isso, porque ele tem uma identidade tão própria que não tem como comparar o projeto do NOA com nenhum outro da cidade, nem, né, não temos como dizer. Então ele é muito exclusivo, ele tem uma personalidade. E uma coisa que eu queria destacar é que a gente tem terrenos para todos os gostos, né, Ivan? Tu falou ali, tem terreno com mato, tem terreno sem mato, tem terreno mais afastado, tem terreno no meio do vucu-vucu, então... Difícil para ver qual é o melhor lote, né? É difícil, porque assim, quando a gente trabalha num projeto assim, né, Maiara, 3 anos, eu acho 2 anos, sei lá, concebendo, é quase um filho. Então ele é único, ele tem uma personalidade, eu diria que isso é um diferencial grande do NOA. Não tem como comparar ele com ninguém. Maravilha. Maiara, para você, qual que é o grande diferencial, então, do condomínio? Então, para mim, o grande diferencial do NOA é que é um projeto, um condomínio que tem alma. Então, para mim, esse é o verdadeiro luxo. Tu entrar num lugar e tu sentir essa energia, tu sentir que aquele lugar, tu se sente pertencente a algo. E a alma do lugar vem justamente de tudo que tem lá dessa energia de tantos anos, né, que foi comentada aqui, combinada com toda essa nossa energia em grupo, em projeto, em pensar, em colocar, porque tudo foi feito com muito amor, com muito zelo, pensando realmente na vida das famílias que vão morar ali. Não é algo meramente um projeto bonito, algo comercial feito somente para ser bonito e vender. Não. Foi realmente feito com amor, com cuidado em todos os detalhes, né, com muito carinho, e isso traz alma para o lugar, isso traz sentimento. Eu acho que esse é um verdadeiro diferencial desse empreendimento. Para você, Ricardo. É difícil, né? É difícil escolher. Para mim, vai deixar por último. Eu acho que complementando tudo isso, né, para mim muito forte a alma, energia, personalidade, essa arquitetura exuberante, linda, assim, né? Mas acho que essa questão do bem-estar, do conforto, para as famílias terem vínculos verdadeiros, né? Nós conseguir ter um lugar onde a vida acontece de uma forma diferente. Eu acho que ele tem essa característica dentro disso, né? Dessa alma, assim, de que aquele tempo, aquelas memórias que as pessoas vão ter ali, realmente é uma coisa muito verdadeira, que tem um valor, assim, mensurável, né?
que é a tua morada, é a tua família, os teus filhos, é a evolução que isso vai ter. Num lugar que nem esse vai ser muito emocionante para essas pessoas, vão viver de uma forma muito diferente. E obviamente vai ser, depois de um tempo, um condomínio muito cobiçado, né, no mercado imobiliário, porque é difícil viabilizar uma coisa assim, né? Então, como negócio, também encaro isso como um belo investimento. Ivan, para encerrar. Bom, tangivelmente, que a gente possa elencar aqui, eu lembro que a gente fez uma apresentação que tem mais de 12 diferenciais, né, de projeto, de tudo. Mas eu acho que para nós da Maxicom, e eu falo isso para todos os clientes, talvez não vai ter uma outra oportunidade de nós empreender numa área tão rica como essa, né? Rica em todos os sentidos, né? Então, mas e como todo mundo falou, um projeto, energia e saúde, eu acho que além disso o plug que a área trouxe, né? Eu falo sempre da área, ou digamos lá de cima, essa ligação que a área puxou, que a área saiu da Maxicom e depois ela voltou para a Maxicom de novo, né? Então eu acho que o maior diferencial é a energia que juntou todos esses players, né? Arquitetos, parte comercial, a gente fez uma charrete também, e aonde a gente conseguiu extrair o máximo de conceito, o máximo da área, né, do que ela existe, tanto da área quanto dos projetos, e que a gente consegue ver agora as crianças indo lá no NOA e não querendo mais sair do NOA, né? Vai para o almoço, fica até a noite, né? Então, para mim, isso é um grande diferencial. As pessoas se sentirem bem, não querendo mais sair de lá, né? Isso eu sinto quando eu tô lá, né? Então, para mim, esse é o ponto máximo, assim, do NOA. A Mayara falou uma coisa, e agora ouvindo o Ivan, eu acho que é o amor que a Maxicom tem pelo que ela está fazendo. Não é só para vender, não é um produto imobiliário, é algo que a Maxicom tem. Com propósito, E eu conheço o Ivan já, desde que ele começou a empreender aqui, é um propósito da empresa. E isso trouxe pessoas que têm essa mesma energia, essa mesma visão e gerou esse produto aí que é exclusivo, único, extraordinário. É isso aí. Não é o NOA. É o NOA. Então, gente, quero agradecer a presença de todos vocês aqui, desejar ainda mais sucesso aí durante a Constru Imóveis e convidar também todos para conhecer a feira, conhecer o NOA. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Obrigada pela companhia e até a próxima.